Irmãos, a paz do Senhor. Hoje a gente vai ter uma mensagem assim, bem diferente da semana passada para quem veio, né? No sábado a gente está com um planejamento da diretoria de fazer mensagens em duas vertentes. Uma é viver certo, tratando da vida, prática, como foi semana passada principalmente, e outros temas assim importantes para a juventude. E também tem a vertente do pensar certo, porque não adianta fazer certo e não pensar certo, ou pensar certo e não viver certo. Hoje vai ser uma mensagem mais densa, assim, mais teológica, e é muito importante para a gente. Hoje, o tema de hoje é a Trindade e o seu relacionamento com a gente. Muitas vezes a gente vem para o culto de jovens, a gente pensa assim, né? Não, vai falar sobre imoralidade sexual, sobre namoro, sobre pornografia, sobre escola, né? Como tratar com as amizades, ansiedade, redes sociais, temas mais práticos. Mas não é só tema prático que a gente precisa. A gente precisa pensar certo. Quem pensa certo, vive certo. Entendeu? Então, assim, a base da nossa fé é importantíssima. Nós somos salvos pela fé. E a fé não é fazer. É mais conhecer e pensar certo sobre quem Deus é do que sobre fazer, concorda? A gente recebe pela fé. A gente conhece Ele, pensa sobre Ele e a gente crê nele. Então, falar da Trindade é falar sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a nossa salvação, sobre a nossa vida cristã. Para quem estava aqui semana passada, poucos, né, que estavam aqui, para a gente viver, né, Deus nos deu tudo que a gente precisa para a vida e para a piedade através do conhecimento de Deus. Através do conhecimento de Deus, a gente recebe a capacitação para uma vida prática. Então, sem conhecer a Deus, é difícil viver uma vida correta para Deus, né? A gente não quer servir a Ele, a gente quer conhecer a quem a gente está servindo. E essa questão de trindade é um negócio muito crucial, né? Foi durante milênios, né? 2000 anos já, e algo que é até hoje muito relevante. Esse ponto é aquela tipo de coisa que leva alguém para o céu ou para o inferno. Assim, se você crê de um jeito, é céu. Se você crê de outro jeito, é inferno. É de tão grave que é essa questão. Então, espero que você tenha bastante atenção. Muitos têm negado a Trindade e com isso negam o Filho de Deus, né? E aí não tem outros destinos senão o inferno para pessoas assim. Então olha só que gravidade. Não é muito uma questão secundária, é uma questão crucial. E eu queria falar de algumas coisas antes, assim, como introdução. Essa é a doutrina da Trindade, né? Quem já leu na sua Bíblia a palavra Trindade? Alguém já achou Trindade na Bíblia? Assim, Trindade. O versículo lá está lá escrito Trindade. Se você achou, você não leu na Bíblia certa, porque não tem na Bíblia. A palavra Trindade não tem na Bíblia. Então, mas por que a gente vai falar do negócio que não tem na Bíblia? Não é melhor falar da Bíblia na reunião dos jovens? Na verdade, a palavra Trindade não foi escrita na Bíblia, não tem na Bíblia, senão vai achar. E de onde que veio essa palavra, então? É o seguinte, a palavra Trindade veio da Bíblia, de forma indireta. Então, por exemplo, o conceito da Trindade está na Bíblia, é isso. A Bíblia deixa claro 3 coisas. Primeiro, que há um só Deus. Isso você já leu na Bíblia. Há um só Deus. A segunda coisa que a Bíblia deixa claro, que Deus Pai, né, o Pai do céu, né, Deus Pai, Ele é Deus. A Bíblia também diz que Jesus é Deus. E também que o Espírito Santo é Deus. Isso você consegue ler na sua Bíblia. E a terceira coisa que a Bíblia diz, além de Deus ser um só, e de Deus Pai ser Deus, Jesus ser Deus, e o Espírito Santo ser Deus. E a terceira coisa que ela diz é, Jesus não é Deus Pai, e o Espírito Santo não é Deus Pai, e o Espírito Santo não é Jesus. Então, com essas 3 coisas, a gente tem a doutrina da Trindade. Entendeu? A doutrina da Trindade é uma explicação para isso. Como é que funciona? Como é que eu posso ter um Deus, mas eu tenho Deus Pai sendo Deus, Jesus sendo Deus, Espírito Santo sendo Deus? Não são 3 deuses agora? Não, mas é um Deus só. E Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas Jesus não é o Espírito Santo. Então são 3 pessoas separadas, distintas, diferentes, porque Jesus não é Deus Pai, e nem o Espírito Santo é, mas é um só Deus. Não são 3 deuses que a gente adora. Isso é óbvio, né? São um Deus só. A Trindade é justamente o resumo dessa história, dessa doutrina sobre Deus. A Bíblia deixa isso claro, não tem como negar.
Então a Trindade é isso, um só Deus em três pessoas. E sobre isso que a gente vai falar hoje, e como isso afeta a nossa vida. Deu para entender? É difícil de entender, na verdade, mas deu para entender o raciocínio? Deu? Hoje fique comigo, que hoje é pregação difícil, não é fácil não. Fica bem atento. E quais são os desvios dessa doutrina, né? Como é que eu posso pensar errado sobre isso? É muito fácil pensar errado sobre isso. Se você tentar ir muito assim, pela sua cabeça, provavelmente você vai defender alguma heresia relacionada à Trindade. Vai defender algo que já foi condenado pela igreja, alguma época da igreja. Por exemplo, um dos desvios da doutrina da Trindade é negar a divindade de Cristo. E quem que faz isso hoje em dia? Os testemunhas de Jeová. Então não chegue perto deles, com aquele guarda-chuva, assim, com aquela malinha, aquela roupinha, passe longe. Porque eles negam que Jesus é Deus, eles negam a Trindade. Eles não são considerados nem igreja, nem cristãos, e nem parte, eles não têm a ver com a gente, entendeu? Porque eles negam a principal coisa, que Jesus é Deus, negam a Trindade. Outro desvio, né? Tem duas formas de questionar a divindade de Cristo. Uma é falar que ele é inferior a Deus, que ele é muito superior, mas ele ainda é inferior a Deus. E são os testemunhos de Jeová. Ele é como se fosse um ser muito bom, mas ele não chega a ser Deus. E a outra forma de negar é o que o seu professor, às vezes ateu da escola, faz. Jesus não é Deus, ele é só um homem que ensinou boas coisas, que foi um mestre de boas obras, tal, fez alguns milagres, talvez, mas não passa de um homem. Isso também é uma forma de negar a divindade de Cristo e a Trindade. Essa história de negar a divindade de Cristo é muito antiga. No ano 300 depois de Cristo, um tal de Ário, que era um presbítero, né, que surgiu dentro da igreja, negou a divindade de Cristo e foi condenado pela igreja. Condenado, né, foi expulso da igreja, né? Ele não fazia parte mais. Outra forma de negar a Trindade é negar a divindade do Espírito Santo. É óbvio, né? A Trindade, a gente entendeu o contexto, então negar cada ponto dela é negar a Trindade. Negar que o Espírito Santo é Deus. Os testemunhos de Jeová, né, fique longe deles, eles dizem que o Espírito Santo ele é uma força, né? E muitos acreditam nisso, talvez até vocês acreditam nisso, algum de vocês. Que o Espírito Santo é como se fosse um fogo, uma energia que faz a pessoa, né, ficar meio animada, assim, pular. E só isso, assim, é só uma energia, como se fosse uma eletricidade. Tem gente que acredita nisso, que ele não é uma pessoa à parte, porque ele não se encarnou, né, ele não é tão como Jesus e Deus Pai. Tem gente que nega. Tem gente que fala que ele é subordinado ao Pai, que ele não é Deus, que ele é uma criatura de segundo também patamar. Outra coisa que dá para fazer para negar a Trindade, e essa é muito mais sutil, talvez você acredite assim, que é mais fácil de acreditar, é que Deus ele é um único Deus, mas que ele tem três modos de aparecer. Então Deus não é só Deus, e aí de repente ele aparece como Deus Pai, aí de repente ele volta e aparece como Deus Filho, e depois aparece como Espírito Santo. Não é difícil pensar assim, para tentar entender, é mais fácil entender assim, mas está errado. Isso não é um modo de aparecer, são três pessoas diferentes, separadas. Isso que a Bíblia ensina. Então fica de olho nisso aí, que isso aí também foi condenado pela igreja, chamada de sabelianismo, o tal de Sabélio foi condenado pelo bispo de Roma no ano 220 depois de Cristo. Essas doutrinas elas foram já rebatidas, né, na história da igreja, então não tem nada muito novo. Nessa linha, tem gente que acredita que Deus Pai morreu na cruz. Não, Deus Filho morreu na cruz, Deus Pai nunca morreu na cruz. Então, quem crê assim, que são modos de aparecer Deus, acredita que Deus Pai foi à cruz no modo de Cristo, né, de modo do Filho de Deus, mas não é verdade. Muito cabuloso, né? E aí, tem outro modo também de negar a Trindade, é que dizer que só Deus Pai é Deus, né? Só Deus Pai é Deus, Jesus não é Deus, nem o Espírito Santo. Os muçulmanos creem assim, os judeus creem assim, os testemunhos de Jeová e os tal dos unitarianos. Tem outro jeito de negar, que é falar que tem três deuses. Pouca gente acredita nisso, mas teve já quem propôs isso. Porque parece às vezes que são três, né? Mas não pode ser. Bom, esses são os desvios da Trindade. Essa é uma introdução. O que a Bíblia diz sobre isso, né? Para que a gente entenda por que essas coisas são erradas e o que é o certo. A gente precisa entender bem isso. E entender isso, para que a gente vai entender isso, né? Primeiro, isso vai mudar a forma como a gente se relaciona com cada um deles. Com Deus Pai, com Deus Filho e com o Espírito Santo. Vai nos ajudar a combater certas pessoas que tentam negar essas coisas. Na escola, na faculdade, né? Os ateus negam a divindade de Cristo.
Os testemunhos de Jeová também, talvez te abordem, né? Parecendo cristãos, mas não são. Então, você vai poder se defender, vai poder defender para si mesmo, que é muito importante. O que realmente é verdade, né? Será que Jesus é realmente Deus? Como é que eu vou saber disso? O que a Bíblia diz sobre isso? E viver de maneira correta. E glorificar a Deus, porque esse é o nosso Deus. A Trindade é o nosso Deus, né? É um só Deus, que são 3 pessoas. Então, conhecer a Deus vai nos permitir adorá-lo da maneira correta, orar da maneira correta. Bom, a gente vai ler vários versículos hoje, né? Porque a ideia é construir a doutrina que está na Bíblia, nas páginas da Bíblia inteira. Então, fique preparado aí para a gente ler. O primeiro texto que a gente vai abrir é 1 João, capítulo 1. Como sempre, tem mais material do que a gente vai conseguir falar, mas a gente vai pegar os principais. Tem muita coisa sobre isso. 1 João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, um pouquinho antes. Se você não conseguir acompanhar na Bíblia, não temas, né? O Gilmar vai projetar todos os textos em tempo real, ao vivo aí. Porque é muito versículo, talvez não consiga ficar folheando. Melhor prestar atenção. Bom, 1 João, capítulo 1, versículo 1. Olha o que João fala. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. NVI, tá? NVI. Vai ficar igual. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. Proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Achou aí, Gilmar, NVI? Beleza. Olha o que esse versículo diz. É bem complicadinho assim de entender, né? As palavras. Mas em poucas palavras, ele está falando sobre Jesus aqui. Ele fala algumas coisas sobre Jesus. Versículo 1. Ele é desde o princípio. Versículo 1. Vamos lá, hein? Tempo real, hein? O que era desde o princípio. Jesus é eterno. Ele sempre existiu. Jesus ele não começou a existir quando ele nasceu. Na verdade, ele não chamava Jesus, né? Porque o Jesus é o nome quando ele nasceu. Mas ele era a palavra de Deus, o verbo, a segunda pessoa da Trindade, desde sempre. Desde a eternidade. Desde o princípio. Quando tudo começou, ele estava lá já. Né? Como Deus Pai, Deus Filho estava também. Esse que estava desde o princípio, ele estava com o Pai, como diz aí no versículo 2, finalzinho do 2. Ele estava com o Pai. Talvez pegue na sua Bíblia, é mais fácil de acompanhar. Porque dá para ver o texto todo, né? De uma vez. Estava com o Pai. Olha só. Jesus, ele é eterno, junto com Deus. Né? Ele estava lá junto com Deus. 2 pessoas separadas. Só que as pessoas viram ele, ouviram ele, em versículo 1. O que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos. Ele fala também que a vida se manifestou. Esse Jesus, esse que era desde o princípio, ele se tornou carne. Ele foi visto, apalpado, ouvido. Ele também diz que Jesus, olha como é que ele chama no versículo 1, no final do versículo 1, olha aí na sua Bíblia. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Ele não está falando de Jesus, né? O nome é Jesus aqui. Ele chama de palavra da vida. E no versículo 2 aí, ele fala, proclamamos a vocês o que? A vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestado. Traduzindo essas palavras, né? Mais complicadas, Jesus é chamado de a palavra da vida e de vida eterna. E ele estava com o Pai e ele apareceu como homem. Esse Jesus, ele é a vida eterna. Ele em si é a vida eterna. E ele apareceu, se fez homem. E aí esse texto, comparado com os últimos versículos de 1 João, que esses são os 2 primeiros, comparado com os 2 últimos, vai lá no capítulo 5, versículo 20, vai dar a chave para a gente dar uma conexão aí que fecha esse ponto. Olha só o que diz o versículo 5, 20. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio, né, Jesus, e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro,
em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, olha só, o final desse versículo, né, depois fala, filhinhos, guarde-se dos ídolos, né? Porque tem o verdadeiro Deus e tem os ídolos. Quem é o verdadeiro Deus? Responda. Quem é o verdadeiro Deus, com base no versículo 20? Hã? Isso é o Filho de Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E para quem duvida, né? Que às vezes, não, o pessoal que não acredita tenta torcer de toda maneira. Mas para deixar bem claro, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E no capítulo 1, já foi falado que Jesus é a vida eterna. Ele é a vida eterna, Jesus. E além de ser a vida eterna, é o verdadeiro Deus. Os textos que falam que Jesus é Deus, bem claramente assim, são poucos. Por isso que eu estou enfatizando isso. Jesus, ele nunca falou assim, é engraçado, porque se Jesus tivesse falado, né, olha, eu sou Deus, me adorem, né? Os muçulmanos vivem falando disso. Jesus nunca falou que ele era Deus. Claramente, com essas palavras, não. Mas tem textos como esse e outros, muitos que a gente vai ler, que dão assim a dica total, né? Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deve ser conhecido assim. Entenderam? Então a gente vai tratar de alguns textos assim, para a gente construir essa doutrina da Trindade da forma que os próprios cristãos construíram no passado, há mais de 1800 anos, 1700 anos atrás, quando se reuniram lá na cidade de Niceia, junto com o imperador Constantino, que se converteu, e lá ele juntou líderes da igreja, e lá eles conversaram, né? Pegaram todos os papéis, lá, todos os escritos dos primeiros cristãos, pegaram a Bíblia. Falei, como é que a gente vai combater esse tal de Ário que está ensinando que Jesus não é Deus? Aí eles fizeram aquele concílio, aquela reunião para decidir, quem que é Deus realmente, quem que é o Deus Pai, quem que é o Espírito Santo. E lá eles fecham esse assunto e falam assim, quem não acredita assim, está fora, né? Esse é o ensino da Bíblia. E aí eles se juntam assim lá em Niceia e definem isso. É muito interessante essa história. E depois em Constantinopla, algumas décadas depois, eles afirmam um novo ponto, incluindo o Espírito Santo, também que estava sendo atacado como menor que Deus também. Então eles são os guerreiros assim que seguraram as barras para a igreja não ir na onda desse pessoal. O segundo versículo que a gente vai ler é o Evangelho de João, versículo 20. É um texto também muito interessante, que é mais claro assim, né, sobre essa questão. É quando Jesus ressuscita. Foi o texto que o pastor Sevino pregou, não foi, na última vez? Não sei se ele leu esse versículo especificamente, mas foi esse trecho, né? De Tomé, que ele não estava presente. Depois Jesus apareceu para Tomé. Tomé estava duvidando que Jesus tinha ressuscitado. João capítulo 20, versículo 27. E aí Jesus aparece para ele e fala assim, Tomé, coloca aqui o dedo na ferida aqui que tinha do prego na minha mão. Bote a mão aqui no meu lado, que foi furado pela lança. E creia, né? Não seja descrente, seja crente. Aí quando ele fala isso, né, no versículo 27, em outras palavras, no versículo 28 do capítulo 20, olha como é que Tomé responde para Jesus. O que ele fala para Jesus? Senhor meu e Deus meu. Imagina, né? Tomé, ele não acredito que Jesus, não é possível que ele ressuscitou. E quando Jesus mostra bem claro que era ele, lá fisicamente, depois de ter morrido, vivo, assim, com o corpo e tudo, ele fala assim, Senhor meu e Deus meu. Ele chama Jesus assim, né? Você, Simão de Jeová, tentou distorcer falando que ele falou para Deus isso, né? Tipo, Jesus está aqui e ele fala para Deus, né? De uma forma muito, muito fora do contexto. Aí Jesus fala, né? Porque me viu, você creu? Né? Ele meio que confirma aquilo que Tomé disse, né? Você creu? Senhor meu e Deus meu. Esse é outro texto que você deve guardar aí para si e para poder também trazer para alguém que questione essa questão. Outros textos, o Evangelho de João é cheio de textos assim, né? Eu vou tentar um pouco mais rápido. O capítulo 1 de João, ele fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse texto é interessante que ele fala duas coisas. Que o verbo estava com Deus, então está lá Deus e o verbo estava junto. Aí depois ele fala que o verbo era Deus.
Tipo assim, como é que ele vai ser Deus se ele estava com Deus? Como é que faz, né? Eu tô com a Samara ou eu sou a Samara? Né? Eu sou o Caio ou eu tô com o Caio? São duas coisas diferentes. Ou eu tô com ele, ou eu sou ele, né? Deus. Jesus, João usa esse tipo de palavras, né? Jesus estava lá, o verbo estava com Deus e era Deus. Mostrando como funciona a questão da trindade. No caso, são três, né? Mas aqui no caso, dois que são um. Eles são separados, mas eles são um só. Como entender isso, né? Explode a cabeça aí. Ninguém nunca entendeu direito, né? Essa questão não é uma questão para ser entendida assim, matematicamente. É um mistério. Mas é uma verdade porque a Bíblia diz, né? Esse é o ponto. Por isso que muita gente questiona, porque não dá para entender. É muito mais fácil entender que Jesus não é Deus. Muito mais fácil. Muito mais fácil entender que ele é um profeta. É muito mais fácil. Mas a Trindade é complicado, não dá para entender muito bem. Mas é a verdade. Ele estava com Deus no princípio, versículo 2 do capítulo 1 de João. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus. Nada do que existe teria sido feito sem ele, né? Eu falo Jesus aqui, mas ele não tinha esse nome, né? Era o Verbo, né? Sempre palavra de Deus, outros nomes. Porque Jesus é só quando ele nasceu. Ele veio para salvar, Jesus significa salvação. Mas eu vou falar de Jesus só para a gente entender, né? Então, tudo foi feito, todo mundo, todas as galáxias, a Lua, a Terra, os seres humanos, os animais, as plantas, tudo foi feito por Deus através de Jesus. Jesus é o Verbo, é a palavra de Deus. Assim como em Gênesis, né? Ele fala, haja luz, houve luz. Brote as plantas, aí brota as plantas. Deus, ele usou a palavra dele para criar. E aqui em João ele fala, essa palavra que Deus usou é Jesus. Ele é a palavra de Deus. Então aqui ele junta todo, né, o ensinamento do Antigo Testamento, que Deus criou através da sua palavra. Essa palavra tem um nome, né? Ela se encarnou, como diz o versículo 14. O verbo, a palavra, se fez carne. A palavra que Deus usou para criar o universo se tornou um ser humano. Isso né? Jorge vai ter o privilégio de falar sobre essa questão, né? A divindade e a humanidade de Cristo, no próximo sábado. Como é que o divino que criou o universo inteiro consegue se tornar um ser humano, um bebezinho, né? Cadê o Wesley? Nascer na barriga da mãe, ficar na barriga da mãe, crescer um bebezinho indefeso. Né? Como é que Deus pode se encarnar assim? É impressionante, né? Mas é o que diz a Bíblia. Esse verbo, ele se fez carne. E ele é Deus, ele era Deus, estava com Deus no princípio de tudo. E ele se fez carne na história, 2000 anos atrás. Estão comigo? Esse é o nosso Deus, gente. Esse é o nosso Deus. Tem um texto, né? Agora eu vou falar mais rápido ainda. João, o Evangelho de João, se você quer conhecer Jesus como Deus, a divindade de Cristo, você lê o Evangelho de João. Tem um versículo que é aquele próximo daquele que Jesus fala assim, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Depois ele fala, né? O Filipe, versículo 7 mesmo, no seguinte, o 8 quer dizer. Filipe, que era um apóstolo, ele fala, ó Senhor, mostra-nos o Pai. Aí ele fala, mas você não me conhece, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Olha só. Jesus, né? Um homem, assim como nós, né? Homens, está lá na frente de Filipe, e Filipe querendo conhecer o Pai, Deus Pai, e Jesus fala, eis-me aqui. Olha para mim, você não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Então, apesar de Jesus nunca ter falado diretamente, ó, eu sou Deus, me adorem, né? Ele dava toda a pista, né? Com esse tipo de palavra. Outros textos interessantes, por mais que não sejam diretos, Jesus, ele fala que ele é o pão da vida, que aquele que come dele nunca vai ter fome. Como é que alguém que não é Deus pode falar um negócio desse? Você já preparou para pensar? Se o neto falasse assim, olha, se você comer de mim, eu sou o pão da vida. Se você comer de mim, você nunca vai ter fome. É louco, né? Se falar um negócio desse, pode falar que é doido. Doido varrido, né? Como se diz. Não dá. Só Deus pode falar isso. E Jesus falou isso. E muitas outras coisas. O texto de Colossenses, vale muito a pena ler.
Eu vou pular muitos textos, tá? Depois você pode ler os evangelhos, o Novo Testamento inteiro, vai falar sobre isso o tempo todo. Colossenses capítulo 1, versículo 15, exalta a Cristo de uma maneira impressionante. Tem até uma música do Projeto Sola, né, que a gente cantou aqui, uma música deles, que fala sobre Colossenses. Ele canta essa música. Né? Essa Colossenses que chama, né? Olha só o que diz, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele, está falando de Jesus, tá? Troca ele por Jesus. Pode ler o contexto depois. Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, quem vê Jesus, vê o Deus invisível, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus Pai é invisível, mas Jesus é visível, Deus visível, porque ele se fez homem. Então ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Então ele exalta Cristo como o supremo, né? Ele está acima de tudo. O versículo 15, ele fala que ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Aqui o cara quase tropeça assim, o Testemunho de Jeová usa esse versículo para falar que Jesus não é Deus, acredita? Primogênito de toda a criação. Eles falam assim, Jesus, ele é criatura, porque ele é o primogênito de toda a criação. Ele fala assim, né? Se uma família tem filhos e um é primogênito, ele é igual aos outros, né? Então ele é o primeiro filho de outros que são iguais a ele. E aqui eles interpretam, né, forçadamente, para falar que Jesus ele faz parte da criação, por ser o primogênito da criação. Mas o próprio texto ele explica, né, no versículo 16, o porquê que ele é chamado de primogênito de toda a criação. Por quê? Pois, por meio dele foram criadas todas as coisas. Ele é o primogênito porque, por meio, aqui ele fala nele, a palavra é nele, pois nele foram criadas todas as coisas. É por isso que ele é o primogênito, porque Deus escolheu ele para, através dele, fazer toda a criação, todo o universo. Então, ele não é o primogênito porque ele faz parte da criação. Ele é primogênito porque a partir dele tudo veio. O próprio versículo 18 fala que ele é o primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque ele ressuscitou primeiro e nós vamos juntos. Não quer dizer que ele é igual a gente é igual a ele. Né? Ele é Jesus, nós somos... Mas ele se iguala assim, né? Por ter encarnado e ter morrido e ressuscitado. Tem outros textos que ele fala que ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Né? Nós fomos adotados na família e ele é o primogênito. Não é porque nós somos iguais a ele, ou ele é igual a gente, mas porque ele se igualou a gente com a encarnação. Então, falar que ele é o primogênito da criação não quer dizer que ele é uma criatura. Quer dizer que ele é o primeiro, que ele é a base de tudo, em quem foi criado todas as coisas. Então, se o Testemunho de Jeová chegar para você com esse papinho furado, você vai falar assim, está escrito aqui a explicação, ele é primogênito, não é porque ele foi criado. Na Bíblia não existe um texto que fala que Jesus foi criado. Fala que ele estava no princípio. Entendeu? Mas eles pegam esse texto e falam assim, não, ele foi criado. Mas não está escrito isso. Está escrito que nele foram criadas todas as coisas. Isso é verdade. Por isso ele é primogênito da criação. E ele é o Filho de Deus. E ele é o herdeiro de tudo. Né? Então, isso tem a ver com ser primogênito. Ele é o herdeiro. Ele, de alguma forma, ele fez parte da criação, né? Porque ele se encarnou, né? Ele é antes da encarnação, mas ele se encarnou e meio que fez essa ligação da criação com Deus. Então aí tem essas palavras assim que relacionam os dois. Estão comigo? Não falei que ia ser fácil, né? Isso aqui é mais difícil que aulas de filosofia. Mais difícil que a aula de sociologia, mais difícil que tudo isso junto. É o conhecimento de Deus, né? Ninguém vai conseguir igualar isso. Nosso Deus ele é infinito, ele é incrível, né? Falar de um Deus que se encarnou, isso aí não tem conhecimento maior do que esse, não. Tem alguns outros textos interessantes que isso tem a ver muito com a gente, né? O cristão, ele tem alguém morando dentro dele. Quem é? O Espírito Santo, certo? Todos sabemos. Tem aquele versículo, 1
1 Coríntios 6 fala que nosso corpo é santuário do Espírito Santo, né? Quem nunca ouviu? E muitos daqui já ouviram. O Espírito Santo mora no crente. Mas aí se abre em João 14, 23, para variar, né? Evangelho de João, Jesus fala que se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Então, olha só, o Espírito Santo mora na gente, a gente já sabe. Mas aqui ele fala que o Pai e o próprio Jesus vão vir fazer morada em quem ama ele, em quem obedece no cristão. Então, na verdade, quem que mora no cristão? É Deus Pai, é Deus Filho, é o Espírito Santo. É a Trindade, é Deus. Então, isso iguala os três de uma forma também que muitas vezes escapa, né? Poucas pessoas usam um texto como esse para entender a Trindade. Paulo também fala, né? Texto conhecido: Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Então, o Espírito Santo vive e Cristo também. Ele é Deus, os três são Deus. Outro texto interessante, que eu vou falar de vários, né, textos e vários pontos aí. Anota aí na sua cabeça, anota no celular, anota no papel. Depois vai ficar gravado para o YouTube também, você pode assistir de novo. Tem um ponto aí que é muito importante sobre isso. Eu até dei um spoiler aí quando o pastor Joares estava aí se respondendo essa pergunta, inclusive, né, da Trindade, em 5 minutos. A gente vai ter 1 hora aqui, né? E eu dei um spoiler desse versículo aí, que fala assim, ó, Mateus 28, o último versículo, o penúltimo, na verdade, eu acho. Façam discípulos de todas as nações. Quem nunca ouviu esse versículo, né? Sobre missões. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um versículo que fala sobre a Trindade. Você vai batizar o cristão em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é nome, a gente batiza o crente no nome de Deus. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Outros textos também, que é muito comum, que todo domingo o pastor Severino vem aqui e fala: vamos dar bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Ele não inventou esse texto, né? É 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. É uma bênção que Paulo dá para a igreja, falando da graça do Senhor Jesus, do amor de Deus e da comunhão do Espírito Santo. A gente abençoa as pessoas em nome de Deus, certo? Deus te abençoe. A gente não fala assim, que Jorge te abençoe, que Vitor te abençoe, que José te abençoe, né? Quem que vai falar assim? Que Nicolas te abençoe, né? Ninguém fala assim. A gente abençoa as pessoas em nome de Deus. Deus te abençoe. É Deus que pode abençoar. E aqui ele dá a bênção. A graça, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. E em muitos outros textos, Paulo fala a graça e a paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes os dois e aqui os três. Para deixar claro assim que os três são Deus. Então, por mais que não seja muito... Não tem textos assim, como o pessoal quer ter, né? Aqueles textos, né? Eu sou Deus, me adore. Tem muitos textos assim que falam sobre isso. Outros textos também que falam sobre também o poder de Jesus, lá em João capítulo 16, que fala que quando Jesus fosse para o céu, ele ia enviar o Espírito Santo. Então, olha só, o Espírito Santo, o próprio Jesus vai enviar. Deus vai enviar, mas Jesus também vai enviar. Fala os dois aqui. Que Deus vai enviar, que Jesus vai enviar. E tem alguns textos dos apóstolos, né? Paulo e Pedro, que falam que Jesus é nosso Deus e Salvador. Esse é o texto de 2 Pedro 1:1, inclusive que a gente leu semana passada, na mensagem que foi sobre esse texto. Fala que 2 Pedro 1:1 fala que a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus é nosso Deus e Salvador. Em Tito também usa o mesmo termo, Deus e Salvador, Jesus Cristo. E quando a gente fala que Jesus é Salvador, a gente está muito acostumado, né? Jesus é meu Salvador, ele morreu por mim. Ser Salvador, só tem um que é Salvador. É só Deus. No Novo Testamento, eu estava pesquisando, no Novo Testamento, Salvador é só Deus, não tem outro. Ou é Deus ou é Jesus. E no Antigo Testamento, tem lá em Isaías 43:11, eu mesmo sou o Senhor, Deus falando, né? E além de mim não há Salvador algum, não tem Salvador fora de mim.
Só Deus pode salvar. Então, quando Jesus é chamado toda hora de Salvador, isso é uma confissão da divindade dele. Só Deus pode salvar. Se Jesus não fosse o Deus, ele seria só um instrumento, não seria o Salvador. O Salvador seria Deus e ele é um instrumento, mas ele mesmo é chamado de Salvador. E não só Salvador, mas Senhor. A gente também está muito acostumado com isso, porque a gente, né, cresceu na igreja às vezes, o pessoal aí, cidade católica, né? Senhor Jesus, todo mundo sabe que Jesus é Senhor. Na Universal, né? Jesus Cristo é o Senhor. Aqui não fala sobre Senhor, né? Então, falar que Jesus é Senhor também não é pouca coisa, não. Senhor, em alguns poucos textos é tratado assim como senhor de escravo, algum homem assim, chamado Senhor, que também pode. Também não vou falar que não pode. Mas na maior parte dos textos do Novo Testamento, Senhor ou é Jesus ou é Deus Pai. E no Antigo Testamento, quando você lê o Antigo Testamento, toda vez que o nome de Deus aparece lá em letra maiúscula o quê? Senhor. Que muda o Yahvé, né, o YHWH, que é o nome de Deus no hebraico, por Senhor, porque eles não pronunciavam o nome de Deus. E é o mesmo Senhor que usa lá para Deus no Antigo Testamento, é o Senhor que usa aqui para Jesus. Porque a Bíblia no Antigo Testamento foi traduzida para o grego, e a mesma palavra que se usa é a palavra Senhor de Jesus, né? Kyrios. Então, quando fala toda hora que Jesus é Senhor, toda hora, isso é toda hora. É quase um segundo nome, né? Senhor Jesus Cristo. Está mostrando que ele é Deus. Não é só uma educação, sabe? Tipo assim, Senhor Neto, né? Senhor Vitor, Senhor Gabriel, não é isso. É Senhor porque ele é divino. Ele é como Deus. Entende? Então tem um peso bem maior do que só um pronome de tratamento assim normal que a gente usa para qualquer um. Como para o nosso pai, né? Vocês estão entendendo, né? E em 2 Pedro 3,18, ele fala que Jesus é o Senhor e Salvador. Né? Alguns poucos textos que usam esses dois juntos, que a gente usa muito, né? Você crê que Jesus é seu Senhor e Salvador? Essas duas palavrinhas aí são muito fortes. Não é só... Isso mostra muita divindade de Cristo. E lá em Apocalipse, enxurrada de versículos, né? Você pega a chuva aí do versículo, enxurrada de versículo hoje, para mostrar a divindade de Cristo, a grandeza dele. Espero que você esteja entendendo e o adorando por quem ele é. Não é só para entender, não, é para adorar. Como faziam aqueles que estavam no céu lá, e na terra, debaixo da terra, lá em Apocalipse 5,13. Depois, João, né, o mesmo João que escreveu o Evangelho, ele ouviu todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há. Ele vê todo o universo, todas as criaturas, todos os seres vivos, dizendo uma coisa: aquele que está sentado no trono, que é Deus Pai, e ao Cordeiro, que é Jesus, sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Então aqui, Jesus é adorado junto com Deus, por toda a criação. E aí os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então em Apocalipse, depois, né, de Jesus se tornar pequeno, né, como homem, depois ressuscitar e vir para o céu, depois ele voltar, ele é adorado no céu, né? O Cordeiro. Isso aqui eu não sei se é depois dele voltar ou não, mas enfim, vai ser assim quando ele voltar, com certeza, depois. Ele é adorado junto com Deus Pai, em muita glória, em muito poder. Quando ele ressuscitou, ele se assentou à direita de Deus, né? Está lá Deus Pai e ele, e os dois são adorados. E Jesus, quando ele andou aqui nos evangelhos de Mateus, aparece muito, as pessoas viam, e o que elas faziam quando encontravam Jesus, normalmente, quando criam nele? Eles adoravam, eles se ajoelhavam e adoravam Jesus. E em Hebreus fala que todos os anjos de Deus o adorem. E é interessante porque os testemunhos de Jeová, né, questionam tudo isso aqui, né? Eles falam que adorar aqui é só prestar reverência, assim. Até que pode, dá para ter uma margem sobre isso. Mas é interessante porque tem uns textos, em Apocalipse, inclusive em Atos dos Apóstolos, que o apóstolo João tenta adorar o anjo. Quando o anjo mostra tudo a glória de Deus, o João fica impressionado. Aí ele tenta adorar assim, o anjo que estava revelando tudo aquilo para ele. Imagina, você, né? Vendo a glória de Deus, aí tem lá um anjo radiante, aí você se ajoelha para adorar o anjo. Numa atitude assim de maravilhamento.
Aí o anjo fala, não, faça isso. Sou servo como você. Adore a Deus. Então, essa palavrinha adorar não é só uma reverência. Não adore anjo, não adore... Pedro também, quando foi pregar para Cornélio, Cornélio vai lá e se prostra para adorar. E ele fala, não, levante-se, eu sou homem como você. Então Jesus, ele nunca fez isso com ninguém. Ele deixava todo mundo adorar ele, porque ele é digno de adoração. E vai ser adorado no céu para sempre. A gente adora ele na igreja, certo? Canta louvores a ele. A gente faz certo, né? A gente só está entendendo o que está por trás. Porque talvez você faça e não entenda por quê. Eu mesmo, assim, na minha caminhada cristã, teve um dia que eu questionei, porque o testemunho de Jeová falava o contrário, eu falei, será que eles estão certos? Ou a igreja está certa? Aí deixa eu estudar, né? Aí eu vi, poxa, a Bíblia diz isso, e eu estou trazendo para vocês. Então isso dá base para nossa fé, convicção. Não é uma fé assim, eu faço porque a igreja fala, porque o pastor falou, porque meus pais fazem, porque é a única coisa que eu aprendi na vida. Não, você sabe por quê? Eu adoro a Jesus porque ele é Deus, ele falou isso, falaram isso sobre ele. Você está ganhando base para a sua fé. E em Filipenses fala que Deus o exaltou à mais alta posição. Deu para ele, para Jesus, o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Filipenses 2:10. Todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, né? Para a glória de Deus Pai. Então Deus, ele faz questão de exaltar Jesus, para ser adorado, para receber o louvor de toda a criação, joelhos dobrados, para a glória de Deus. O próprio Deus, né? Deus, ele não fica com ciúme de Jesus, porque é Deus também. Não é uma criatura sendo adorada ou honrada, né? Dividindo a glória de Deus. Não, é o próprio Deus. Por isso que Deus não tem ciúme, como teria no caso de algum homem sendo exaltado dessa maneira. É interessante que Jesus, ele entrega o seu espírito na cruz, né? Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito. E ele morre depois. E Estevão, pouco tempo depois, quando estava sendo apedrejado, ele fala, Senhor Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, olha só, assim como Deus Pai recebeu o espírito de Cristo, Cristo recebe o espírito de Estevão, do crente Estevão, que morreu por causa da sua fé. Isso mostra a divindade de Cristo. De uma forma indireta, mas, né, teria como ser diferente, né? Como é que alguém que não é Deus vai receber o espírito de um cristão? Outro ponto que é muito interessante é falar assim, a fé que a gente tem. A gente vai ter fé em homens? Não, né? Não pode ter fé em homens. É fé em Deus, certo? Fé tem que ser em Deus. A fé correta. Mas toda hora a gente fala de fé em Jesus. A gente é salvo como? Fé em Jesus. Na Bíblia, fé em Cristo, fé em Jesus. É a fé que nos salva. Jesus é Deus. Outro ponto interessante é sobre a onipresença de Cristo, né? Quando tem dois ou mais reunidos no nome dele, Jesus está presente. Aqui, no Japão, na China, no Afeganistão, no Irã, nos Estados Unidos, tudo ao mesmo tempo. Como é que alguém que não é Deus pode aparecer em todos os lugares ao mesmo tempo? Não dá. Nenhum anjo pode fazer isso. Em Daniel, tem lá um anjo que vem correndo assim, porque ele não estava nos dois lugares. O anjo tem que se deslocar, né? E homens também, e qualquer pessoa, demônios, até Satanás também não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Oi? Satanás tem lá o exército dele, né? Ele não está em todos os lugares, ele não é onipresente, ele não sabe tudo. Só Deus é onipresente, onisciente, né? Onipotente, tem todo o poder, todo o conhecimento, e está em todos os lugares. Jesus, ele está em todos os lugares. Em toda igreja que ele é adorado, ele está presente. Como é que pode, né? Você já pensou nisso? E ele tem para piorar a situação assim né? Ele tem um corpo físico. Ele não é um espírito como o Espírito Santo, ou como Deus Pai. Ele tem um corpo que foi, né? Tomé podia tocar nas feridas, e ele comeu, inclusive. Então, ele, mesmo tendo um corpo, ele aparece nos lugares com porta fechada e em todo mundo ao mesmo tempo. Ele é Deus. Só Deus pode fazer isso. Os católicos, né, uma parênteses, oram para Maria e para os santos como se eles fossem onipresentes. Já pensou nisso? E tivessem ouvindo. Imagina só, tem hora que eu penso. Um parênteses interessante para você comentar com o seu amigo católico. Eles oram para Maria, né? Como se Maria estivesse escutando a voz do mundo inteiro. Todo mundo, na terra inteira, está todo mundo orando para Maria, e Maria está ouvindo todo mundo.
Como? Ela não é Deus. Eles mesmos acreditam que ela não é deusa. Como é que ela pode ouvir todo mundo ao mesmo tempo? Se ela conseguisse ouvir, seria um tumulto, não tem como entender, né? E ela não ouve. Pessoas como nós não ouvimos. Maria é alguém como nós. Uma cristã, uma crente que morreu. Então, essa questão da oração para os santos, para Maria, cai nisso aí. Só Jesus pode ouvir as orações de todos ao mesmo tempo. E Deus, né? Por isso que Jesus é Deus. Não tem outro jeito. Ele consegue entender a sua oração lá no seu quarto, sem confundir com a oração do outro que está acontecendo ao mesmo tempo. E talvez esteja acontecendo 100 mil orações ao mesmo tempo, e ele não confunde nenhuma, ele sabe exatamente o que você está pedindo. Isso é o poder de Deus. Deu para entender a base, assim, do porquê que Jesus é Deus? Muita, né? Muito farto de versículo aqui para poder falar sobre isso. Farto. E sobre o Espírito Santo, né? Para a gente prosseguir aqui. A gente falou muito sobre Jesus, que é o ponto da divergência, né? Da discórdia, porque ele se fez homem, aí o pessoal questiona que ele é Deus. O Espírito Santo é mais fácil. Não, Deus, o Espírito Santo é quase a mesma coisa, né? Como se o Espírito Santo e Deus fosse a mesma coisa. Ou então que o Espírito Santo fosse uma força, né? Como eu disse. Como fosse um choque, né? Lá em Pentecostes, o Espírito Santo desce como? Fogo. Aí o pessoal acha que o Espírito Santo é um fogo. Mas não é. As línguas de fogo desceram, e aí era o Espírito Santo. Mas não quer dizer que ele seja o fogo. Assim como o Espírito Santo não é uma pomba. Porque quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, Deus falou, este é meu filho amado, lá do céu Deus Pai falou, Jesus estava na terra sendo batizado, e o Espírito Santo descendo do céu para a terra e pousando sobre Jesus, como uma pomba. Não que ele era pomba, ele apareceu como uma pomba, porque ele não tem corpo, né? Ele é espírito. Então, ele não é pomba, ele não é fogo, ele é uma pessoa. E agora a gente vai demonstrar isso, que é um pouco mais difícil, né? A gente pensa no Espírito como se fosse um fogo, assim, passando, arrepiando, né, pessoal? Muita gente vive a vida cristã como se ele fosse um fogo. O cara se treme, que roda e tal, faz... E na Bíblia a gente não vê isso. A gente vê ele como uma pessoa. Olha só que interessante. No próprio texto de Atos dos Apóstolos, quando o fogo desce sobre os cristãos, Atos capítulo 2, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Eles não ficaram se tremendo todo. Eles falaram em outras línguas. E o que eles falaram? O versículo 11 diz: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Eles começaram a falar em outras línguas as maravilhas de Deus. O que eles estavam fazendo? Eles estavam louvando a Deus. Quando o fogo desceu, eles louvaram a Deus. Então, olha só, é algo assim, o louvor é algo que não é uma energia. É algo que vem de uma pessoa, de uma inteligência que louva a Deus. O Espírito Santo é responsável por nos levar a adorar a Deus. Veja como é diferente, né? Tem uma vontade envolvida, tem uma pessoa envolvida nisso. Mas a gente vai pegar mais claro. Tem um texto que é muito claro, que é Atos capítulo 5, versículo 3. São poucos textos que falam sobre isso. A gente vai usar eles aqui para entender. Esse texto é legal, ó. Atos capítulo 5, versículo 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? Eu não vou falar do contexto todo, mas ele quis mentir para Deus. E aí Pedro fala: você mentiu ao Espírito Santo. Não tem como mentir para o fogo, nem para a pomba, né? Somente para a pessoa, certo? Pessoa com inteligência, né? Quando fala de pessoa, não quer dizer que o Espírito Santo seja um homem, né? Como nós. Mas que ele é uma pessoa. Ele é um ser individual com inteligência. Essa questão nós temos uma pessoa, né? É difícil explicar. Mas ele tem vontade, ele tem inteligência, ele podem mentir para ele, tentar mentir para ele, né? Como aqui um analista tentou fazer. E aí no versículo 4 ele fala, no final do versículo 4, você não mentiu aos homens, mas a Deus. Olha que legal. Aí matou, né, a charada aí. No versículo 3, ele mentiu ao Espírito Santo. No 4, mentiu a Deus. Quem mente, lógico, né? Quem mente ao Espírito Santo, mente a Deus. Né? Então, a relação é direta. E tem outro texto de Efésios 4:30,
E é um texto mais conhecido: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Como é que a gente vai entristecer uma coisa, uma força, um fogo, uma energia, né? Não tem como entristecer. Quem se entristece é uma pessoa. Eu posso entristecer alguém, algum de vocês. O Espírito Santo é uma pessoa que pode ser entristecida. A gente pode pecar contra ele e ele vai se entristecer por causa disso. Então ele é Deus. Ele não é uma força de Deus, impessoal. Como se Deus falasse assim: não, vai lá meu Espírito, vai. Como se fosse um poder, assim, sabe? Um Kamehameha. Assim. Não. Ele é uma pessoa, que são três deuses. Três deuses não, três pessoas e um Deus. Eu estava fazendo heresia aqui. É muito fácil, assim, né? O cara se enganar nisso. E aí fala, né? Em Atos 15, 28, eu vou só ler. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós fazer isso, né? O pessoal falou, o Espírito Santo achou bem fazer isso. E o capítulo 13, 2, que é bem claro mesmo, né? Atos capítulo 13, versículo 2, fala que enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Quantas vezes é que fala, né, do Espírito Santo falando? Normalmente é Deus Pai falando ou Jesus falando? Aqui é o Espírito Santo falando. Separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E aí eles enviam Saulo e Barnabé para a viagem missionária, a primeira. Então quem que apareceu lá para chamar o Barnabé e Saulo? O Espírito Santo. E ele falou. Ele é uma pessoa, não é um fogo, não é uma energia. Ele é uma pessoa. Por mais que ele seja mais escondido, né, temos que concordar com isso, Jesus aparece, né, assim, né, escancarado, porque ele se fez homem. Deus Pai também, né? Mas o Espírito é mais nos bastidores, assim, né? Mas aqui ele vem e fala, bem de frente. Então, com esses textos a gente mostra que Jesus é Deus, ele envia, né? Ele manda na igreja, podem pecar contra ele, né? Como Deus. Através dele a gente foi selado para a vida eterna também. Mostra que ele é Deus, né? É mais fácil porque ele chama Espírito de Deus, né? Não tem muita dúvida que ele seja divino. Mas a dúvida que pode ficar, né? Que às vezes fica na cabeça assim da pessoa é que, tá bom, então os três são Deus, mas eles não são a mesma pessoa que aparece assim de três maneiras diferentes? Como é que é a distinção deles, né? É algo importante para a gente saber como viver como crente. Como eu já falei no batismo, ficou bem clara a distinção. Um foi batizado, um falou do céu e outro desceu como pomba. E são pessoas diferentes em cada uma dessas funções, né? Não é verdade? Quem falou do céu? Deus Pai. Quem foi batizado? Deus Filho, Jesus. E quem desceu do céu? O Espírito Santo. E essa distinção aparece em vários textos. Um texto que é muito legal, que mostra o papel de cada um na Trindade. E um versículo que mostra assim, o que tem a ver com a gente, com a nossa vida, é o texto de 1 Pedro 1:2. Vale a pena a gente parar aqui para ler com mais tempo. Esse é um versículo, resume tudo, é interessante demais. Olha só. Falando de nós, né, que fomos escolhidos, nós fomos escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Essa é a bênção, né? É o cumprimento de Pedro. Olha que teológico e completo. A Trindade está aí. Quem escolheu a gente? Deus Pai. Escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai. Ele pré-conheceu, né? Conheceu na eternidade, escolheu lá na eternidade a gente. Em Efésios também diz isso, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus Pai aí. Aí ele continua, pela obra santificadora do Espírito. Quem nos santifica? É o Espírito Santo. Dá para falar que os outros também, mas ele nos santifica, né? É o que dá o fruto do Espírito, não é isso? O fruto do Espírito Santo. É ele que dá, ele que vive em nós e gera essa santificação. Para a obediência a Jesus Cristo. Então, olha só, Deus nos escolheu, nos santificou pelo Espírito Santo para que a gente obedeça a Jesus Cristo. A Trindade aí, ó, cada um no seu papel. Não foi Jesus Cristo que nos escolheu no começo, foi Deus Pai. Não foi Deus Pai
que aspergiu o sangue dele. Não, foi Deus Filho, que se fez homem. Só um que se fez homem. E é o Espírito Santo que nos santifica. Cada um com o seu papel. Interessante, esse texto resume muita coisa. Lá em Efésios, fala que Deus nos escolheu, que a redenção vem por meio de Jesus, pelo seu sangue, e o Espírito Santo é o selo, que nos sela para receber a promessa lá na frente. Cada um tem o seu papel. Jesus não é nosso Pai. Sabia? Tem muita gente que ora assim, Jesus, Pai, né? Confunde nas orações as pessoas da Trindade. Deus, Pai que é Pai. Jesus é o Filho, ele é nosso irmão. Podemos falar, meu irmão, né? Meu irmão, o primogênito. Jesus não é nosso Pai. Não é certo falar que Jesus é nosso Pai. Talvez por ele ser Deus também, né? Mas não é muito certo. Deus Pai é nosso Pai. Jesus é nosso irmão, nosso Salvador, nosso Senhor. E o Espírito Santo é o que nos santifica, o que habita em nós. Eu queria fazer um parênteses aqui. Parênteses não, né? Mostrar o contraponto. Porque o pessoal bate forte nisso, viu? Se você encontrar com o testemunho de Jeová, ele vai te bater, você vai chorar. Porque é muito difícil falar com eles. O muçulmano também. É difícil. Eles pegam a Bíblia e mostram os versículos tudo contrário que a gente falou aqui. Aí como é que você fica? Né? Pô, o Alfredo falou lá que Jesus é Deus e tal. Aí ele vai lá e mostra o versículo assim, mas aqui diz o contrário. Aí você fica, eu não conhecia esse versículo. É difícil. Um dos textos que ele usa é o 17,3. João 17,3. A gente precisa dar uma vacinada em vocês quanto a isso. Olha só o que diz no versículo 17. Então, com base em tudo que a gente viu, ficou claro que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Os três são um Deus, mas são três pessoas. Mas aí tem uns textos que parecem confundir um pouco. 17,3. João 17,3. Jesus fala, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí eles pegam os textos como esse, sabe? Onde Jesus, orando a Deus, ele fala, tu és o único Deus verdadeiro. As pessoas precisam conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nesses textos, Jesus se coloca como servo de Deus, e apontando sempre para Deus Pai. Os muçulmanos gostam demais desses textos, porque eles acreditam que todos, inclusive Jesus, são profetas, né? Todos os profetas, inclusive Jesus, e nós devemos apontar só para o único Deus. Não é certo falar que Jesus é Deus. E eles usam esses textos, falam assim, o próprio Jesus fala isso. E aí? Aí você vai, o texto diz isso. É o único Deus verdadeiro. Outro texto que é 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus, Paulo falando, há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Também parece indicar que só tem um Deus verdadeiro, que é Deus Pai, e Jesus ele é um mediador, não Deus. Como é que você responde, né? É difícil. Jesus ele orava a Deus Pai. Como é que Deus vai orar para Deus? Aí eu te pego já dou 3, já tá quase caindo. É difícil. Jesus orava para Deus. Aí, para matar mesmo, né? No queixo assim, ó. O João 14:28, ele fala assim, ó. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aí você cai no chão. Meu Deus, tudo que eu aprendi na igreja, meus pais me ensinaram, que o pastor falou, é tudo mentira. Aí você abandona a fé e vai ser testemunho de Jeová, ou muçulmano, botar na cabeça. Entendeu? Entende? É difícil, gente. O pessoal usa esses textos aqui, você vai dar um nó na cabeça. Como assim? O Pai é maior do que eu? Eles não são iguais? Porque a doutrina da Trindade, o que ela diz? Que os três, eles não são um maior do que o outro. Jesus, ele é Deus como Deus Pai. E o Espírito Santo também. Não é uma categoria assim, não. Deus Pai é o maior e Jesus é um Deus menor. Porque não existe Deus menor. Ou é Deus ou não é. Ou é Deus ou é criatura.
Jesus está no mesmo patamar de Deus junto com o Espírito. Tanto é que a bênção é no nome dos três, o batismo é no nome dos três, e tudo que a gente falou até aqui. Não vamos jogar tudo pela janela. Mas como é que eu vou juntar com esses textos aqui que parece fazer o contrário? Como assim? A Bíblia tem contradição? Em Atos dos Apóstolos, a pregação de Pedro é: Deus glorificou o seu servo Jesus. Servo? Ele não é o Senhor? Ele não é Deus também? Ele é o servo? Aí Mateus 24:36, o próprio Jesus falando, gente. Daquele dia e aquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, só Deus Pai. Jesus não sabe, mas Deus Pai sabe. Então ele sabe menos que Deus Pai. Tá? Com isso eu encerro, né, esses principais textos que o pessoal usa para vacinar você, né? Jesus, um dos pontos aqui que explica isso, é que Jesus, como até o próprio Hebreus diz, ele se fez menor, né? Ele se encarnou. Quando ele se encarnou, ele veio para servir. E ele foi um homem perfeito. Ele deu o exemplo do homem perfeito. Então ele orava, ele dependia de Deus. Não é porque ele não era Deus, mas quando ele veio como homem, ele viveu como homem de verdade. Ele não viveu como semideus, sabe? Tipo assim, não, eu não durmo, eu não como, eu vivo acordado assim porque eu sou um semideus, eu não sou um homem de verdade. Não. O Jorge vai ter o privilégio de abordar mais esse assunto, mas a humanidade de Cristo fez Jesus se esvaziar. E ele se fez um homem, imagina, de criador eterno para ser como um homem. E nessa posição de homem, ele se tornou servo, ele não sabia do dia da volta do fim do mundo, né? No caso lá da volta dele, né? E a gente falou que Deus sabia. Ele fala que o Pai é maior do que ele. O que mais? A gente deu. Fala que ele é o Deus verdadeiro e ele é o enviado. Entende? Então, nessa condição de humano, ele se coloca em todos esses termos que parecem ser inferiores e como criatura, e simples homem. Mediador, né, entre Deus e os homens. Mas o ponto é que esse Jesus que é homem, que é pequeno, que é servo, que fala desse jeito, como um de nós talvez falaria, né, que eu sou servo do Senhor, eu oro a Deus, eu não sei, mas Deus sabe. Esse homem também é Deus. Vou deixar para Jorge tratar desse assunto. Então, da mesma forma que os textos que falam que ele é divino são verdade, esses também que falam que ele é humano e pequeno, né, e subordinado a Deus, também são verdade. E Jesus Cristo, por ser filho de Deus, ele é subordinado ao Pai, no sentido que ele vive para servir o Pai. Tem até um texto que a gente estava conversando, né? Todas as coisas vão se juntar em torno de Cristo e Cristo vai entregar tudo para Deus Pai. O próprio Deus Pai entregou tudo nas mãos de Jesus, fez dele o seu herdeiro. Então, apesar de serem do mesmo nível de divindade, porque não tem menos Deus e mais Deus, eles têm uma subordinação entre si. Inclusive, o Espírito Santo foi enviado por Jesus. Quem envia é como se fosse maior, mas não é, em essência. Mas os trabalhos deles envolvem essas questões de subordinação. O filho é obediente ao pai perfeitamente, não é? Isso não quer dizer que ele não seja Deus, mas o papel dele é obedecer, ele é filho, ele é homem, inclusive, né, para obedecer ao pai e ser o nosso primogênito, né, como a gente diz. Mesmo assim, é difícil um pouco de explicar esses textos, mas essa é essa explicação que a gente tem, que mostra o porquê disso. E outra questão difícil é essa, da encarnação de Jesus, da divindade e da humanidade. Isso aí é 100% Deus, 100% homem, não vou falar mais nada, está com o Jorge semana que vem. E as aplicações disso tudo, né? As pessoas que questionam, né? Já finalizando aqui, já foi demais para hoje, muitos textos. A aplicação, né? As pessoas que distorcem esses textos, que questionam esses textos, elas fazem duas coisas. Quem acredita na Bíblia, como os testemunhos de Jeová, eles interpretam diferente, torcendo, né? Como lá Pedro diz, que muitas pessoas torcem as cartas de Paulo para a própria destruição deles. Quem torce a Bíblia vai ser destruído, vai ser condenado. Os testemunhos de Jeová são um exemplo disso, clássico, né? Os que não acreditam na Bíblia negam a autoridade da Bíblia, os muçulmanos. Então, são muito parecidos os dois, mas o muçulmano não acredita na Bíblia. Então ele fala, esse texto aqui não é verdadeiro.
O texto que Jesus fala que ele é profeta é verdadeiro, mas esse texto que ele fala que ele é filho de Deus não é. Então eles negam a Bíblia. E os outros negam, interpretam diferente. Então você tem que ficar muito ligado com isso. E assim, com esse conhecimento, a gente pode estar firme na nossa fé, a gente pode orar certo, como eu disse, né? Você não vai falar aí, ó, obrigado. Não ore assim, né? Obrigado, Pai, por morrer na cruz por mim. Não ore assim. Obrigado, Pai, por enviar teu filho para morrer na cruz por mim. Essa é a oração certa. Entendeu? Você relaciona certo. Você adora a Deus e adora a Jesus com confiança, sabendo que Ele é Deus. Você pode exaltar cada pessoa da Trindade, entender o que cada uma faz na sua vida. Né? Uma te escolheu, uma criou o mundo, criou tudo. Uma te salvou, veio à terra como um homem, te salvou, é o seu Senhor, é o seu Salvador. E outro é o que santifica, é outro que dá dons espirituais, é outro que dá o fruto do Espírito. Oi? Conselheiro, isso. Né? Deus Pai, no Antigo Testamento, era o protagonista. Né? Se lê o Antigo Testamento, mal a gente vê assim Jesus e o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo até mais do que Jesus, falando pelos profetas. Mas aí tem Deus Pai. Aí vem Jesus, se encarna, ele é o protagonista. Né? 4 evangelhos. E aí quando Jesus morre e ressuscita, ele manda o Espírito e o Espírito se torna o protagonista. Em Atos dos Apóstolos, fica com a igreja para sempre. Mas, junto, né, na pessoa do Espírito, os 3 estão lá, né? Jesus falou, né? Estarei com vocês todos os dias até a consumação do mundo. Entendendo o que cada um faz, a gente pode viver uma vida cristã mais confiante. Servindo ao Senhor, que é um Deus, 3 pessoas. Amém?